Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, por que eu rezei a oração do anjo? Estou aqui mudando, vou colocar o filtro aqui. Porque hoje, na novena de Natal, nós vamos rezar, meditar e ler esta palavra. A anunciação do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria. Muitas pessoas acham que essa oração foi inventada pela igreja, por algum padre. Não. Essa oração, essa saudação é do arcanjo à Virgem Maria. Todos os dias, no nosso terço, no nosso rosário, nós somos convidadas a dizer como o arcanjo disse a Nossa Senhora. Que bom que você está aqui para rezar comigo. A Amélia já está aqui nesse 5º dia da novena, que tem tudo a ver com essa mulher fantástica que é a Amélia. Sou templo de Deus que não pode ser destruído. Tem tudo a ver com o trabalho da Amélia, essa mulher incrível que hoje nós vamos conhecer mais um pouco. Já vou. Graças de Deus nesse 5º dia da novena, mas também esse grande testemunho dessa mulher de fé, dessa mulher de Deus. Seja muito bem-vinda. Que alegria estar com você nessa noite. Muito obrigada, Roberta, pelo convite. Uma alegria também para mim estar aqui, receber esse convite que foi literalmente providencial, né? Foi um convite do céu, né? Amém. E estamos aqui para partilhar um pouco mais a nossa vida. Sim. Esse ano eu tive a graça de conhecer a Amélia, né? Eu estava, né, na igreja e aí eu vi aquela mulher bonita com aquele vestido, né? Na igreja principal, que é que nós chamamos de igreja tradicionalista, e eu fiquei encantada de ver aquela mulher linda, né? Com toda a modéstia, com toda a simplicidade, com os filhos segurando seu vestido. Coleta! Foi na coleta? Foi na coleta. E uma semana depois, para minha surpresa, nós nos encontramos no encontro diocesano das famílias, e a Amélia falou que ela já me conhecia, que ela rezava o texto comigo na Canção Nova. Olha que surpresa. Isso foi tudo providencial mesmo. Então, esse convite para mim também está sendo muito especial, né? Devido todo o ano de 2024, devido todo o acolhimento, o trabalho que nós, pela misericórdia de Deus, também nesse ano. Muito obrigada, Roberta. Amélia, eu vou pedir para você, enquanto eu ajeito a luz aqui, que eu acho que está um pouco longe, eu vou pedir para que você se apresente. Sim. Você não é só uma mãe atípica, você é uma mulher atípica. Quem é a Amélia? Qual o trabalho que ela realiza hoje? Como que é a sua família? Fala pra gente. Então, eu sou católica da administração apostólica São João Maria Vianney, que para mim também é uma graça muito grande que o coração de Jesus me deu, né, de fazer parte dessa família, de ter recebido todo o ensinamento dos sacerdotes que fazem a administração apostólica, né? Então eu tenho assim uma herança muito grande, que é a herança que eu recebi da minha avó paterna, na realidade, né? Que sempre foi aquela avó ali da igreja, aquela senhora ali do apostolado, da oração, né? A mulher de oração, de pedir ajuda para os pobres, pedir ajuda, né, para a construção da igreja. Então, eu tenho essa herança da minha avó, que tem 93 anos, é tataravó, né, e que me passou esse amor pelo coração de Jesus. Jesus de Praga também, ela me passou essa devoção. E nesse caminhar, né, eu tive alguns encontros com alguns santos especiais na minha juventude, que me marcaram. Por exemplo, o pai de Santa Teresinha, quando eu li a história do pai de Santa Teresinha, naquela família numerosa,
aquele amor de família, naquela dedicação. Isso me marcou muito durante a minha juventude. A devoção também a Santa Teresa dos Andes, enquanto eu era jovem, me aproximou também da ordem carmelitana, no qual, né, aqui em Campos, nós temos a ordem terceira, e participei de várias novenas, tinha esse amor a Nossa Senhora do Carmo. E nesses encontros com Deus, né, eu pude conhecer o meu esposo, o Bruno, que também estava ali na novena do Carmo, né? E nossa história começou ali. E caminhamos, né? Aos trancos e barrancos, às vezes, devido, né? O namoro, a juventude, né? Que a gente tem que ter maturidade para isso. Nosso Senhor me preparou nessa maturidade, preparou o Bruno também nessa maturidade, que também desejava uma família numerosa. Então, Nossa Senhora do Carmo, ela providenciou isso para nós dois, né? Nós viemos, graças a Deus, a nos casar. Casamos na própria igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? E ali iniciou esse caminho forte, né? No matrimônio, o qual Nosso Senhor me chamou para que eu possa estar caminhando em santidade, né? Então, santo é aquele pecador que não desiste nunca. Esse é o lema da minha vida, né? São as palavras do Papa, né? João Paulo II, que fala, né? O santo é aquele pecador que não desiste nunca. Então, eu tive a graça de receber o Bruno na minha vida, sua família, né? E tive a graça de receber os meus filhos. Eu tenho 6 crianças, né? Onde 2 já foram para a eternidade, o nosso Senhor já os chamou, né? Ainda muito pequenininhos, não sei lhe dizer se é menino ou menina, mas céu de um dia nos encontrarmos. E tem os quatro filhos, né? O Bento José, a Antônia Maria, a Dulce Maria e o Benício José, né? Sou professora, me preparei também durante a juventude, né? Ali com os estudos, amo muito a parte, né, da ciência, a parte da saúde. Eu sou farmacêutica de formação, depois progredi nos estudos, ali na parte da pesquisa, que é o meu amor, minha paixão, podemos dizer assim, da área da farmácia, é a parte da pesquisa. Então, me especializei em biociências e biotecnologia, fiz o mestrado e o doutorado eu finalizei depois do casamento, né? Com o barrigão do Bento José, quando eu finalizei, defendi minha tese de doutorado e me preparei, né, para a docência, né, que é a área que eu gosto, né, de atuação dentro da farmácia, que é a educação em saúde, é a formação de novos farmacêuticos, de novos médicos. Então, atualmente, eu sou professora, né, na cidade de Campos, na área da farmácia e da medicina, e caminho, né, pela área da educação profissionalmente, né? Então, resuminho, e frente do voluntariado, eu me senti assim, na obrigação, junto ao coração de Jesus, de retornar às assistências de caridade. Né? Eu recebi muitas graças do coração de Jesus, recebi muitas graças referentes a estudo mesmo, a parte intelectual, a parte de desenvolvimento assim, acadêmico. Então, eu me senti na obrigação de transmitir esse conhecimento para as pessoas que são mais carentes. E nessa, vamos dizer assim, nessa abordagem, né, o acolhimento à mulher era o que era forte ali no convite, né, que eu recebi de estar novamente indo para o dispensário São Vicente de Paulo, né, no qual ali nós temos na administração apostólica esse local a gestantes vulneráveis, a mulheres vulneráveis, né? Então, eu me senti na obrigação com o coração de Jesus de retornar. E nesse retorno, o convite foi exatamente, né, para a área que nós temos uma necessidade muito grande de defender com o sangue mesmo, que é a defesa à vida, a defesa à mulher, a defesa à família, esse acolhimento dos nascituros. Então, ali o dispensário São Vicente de Paulo, ele é um local assim de muita missão mesmo, né?
faço até o aproveito aqui, faço o convite, né, para que vocês possam conhecer, possam estar contribuindo, assistente social, né, que tem um trabalho lá desenvolvido, a Laura desenvolve muito bem esse trabalho. Temos a assistente social da comunidade Alegria da Cruz, que este ano aceitou o nosso convite e também está como voluntária, nos ajudando muito, né, toda quarta-feira. E nós temos a obra do berço, no qual as mulheres, as senhoras, né, mais idosas, desenvolvem essa confecção de roupinhas, de mantas, de flanelas, de paninhos de boca, tudo para que haja o acolhimento dessa criança, né, que por vezes chega lá no ventre da sua mãe e essa mãe não tem nada, né? Então é uma obra muito especial e que nós desejamos, conforme a vontade de Deus, de estar ampliando, de estar fortalecendo, né, esse atendimento. Nesse ano de 2024, nós tivemos, né, atendimento a várias mulheres, finalizamos agora com a confraternização de Natal, né, que foi muito, muito bonita, né? Temos lá, no momento, 2 gestantes, né? Uma vai ganhar bebê agora em dezembro, outra vai ganhar em fevereiro, né? E é um local de acolhida, né? Sem julgamentos e de partilha de conhecimento ali da saúde, né? Frente às palestras que a gente vai desenvolvendo que a gente desenvolveu ao longo do ano, né? E principalmente a partilha espiritual, né? Fortalecendo os vínculos familiares através da palavra de Deus, né? Então, nós temos também essa abordagem espiritual que faz parte da saúde também. Se alimentar, lavar bem os alimentos, cozinhar bem, mas o alimento espiritual, ele faz parte também da saúde nossa, né? Um pouquinho, é um currículo. Mas antes de você continuar se apresentando, porque tem mais coisa aí para eu falar. Teve uma pessoa que se queixou que os comentários ficam no rosto da pessoa que está embaixo. É só você que está assistindo dar um toque na tela, em cima do rosto da Amélia, que esse comentário ele vai abaixar. Então dá um toquezinho aí que ele abaixe e o rosto dela aparece melhor. Amélia, eu quero primeiro fazer uma pergunta para você. Eu tenho muitas perguntas para te fazer. Algo que as pessoas nos questionam bastante. Como ser aberta à vida nesse mundo de hoje, onde está muito perigoso, as coisas estão caras, Sim. Enfim, por que eu devo me abrir à vida e ser generosa com Deus diante dos filhos? Por que não me fechar? Por que não tomar anticoncepcional? Por que não praticar o coito interrompido? Por que não? Bem, nós temos muitas respostas, talvez, para essa pergunta, né? E eu vou falar muito, assim, na vivência interior, né? Então, é praticamente uma parte que eu sinto, do que eu penso, do que eu vivo, né? Como eu tinha falado, na juventude, eu tive esse contato com a família de Santa Teresinha, que me marcou profundamente. Eu tive esses ensinamentos desses sacerdotes, né? Principalmente da administração apostólica. Aqui olha, tem o livro deles, ó, dos pais de Santa Teresinha. O Fred já leu, é impactante, vale a pena adquirir, né? Então, eu tive vamos botar assim, essa graça, né, a misericórdia mesmo do coração de Jesus por mim, que me deu essa formação desses padres, a formação desses sacerdotes, a formação que eu tive também na Pia-União das Filhas de Maria, ainda na juventude. E então vamos botar assim, foi um caminhar, né, de um trabalho de Deus, né? E esse amor pela família, ele iniciou ainda jovem. Então, quando eu pensava, vamos botar assim, num progresso profissional,
né? O meu objetivo era sempre a minha família, né? Então, se eu me desenvolvia bem academicamente, eu fazia pela minha família, vamos botar assim, real naquele momento, naquele passado, que era o meu pai e a minha mãe. Eu me sentia feliz em dar a eles a notícia daquele desenvolvimento acadêmico e pensava nos meus filhos, né? Poxa, meus filhos vão gostar de ter uma mãe que era estudiosa, que gostava de estudar. Então, eu pensava muito nessa perspectiva. E, na realidade, eu nunca me preocupei muito com essa questão, vamos botar assim, de poder aquisitivo para ter filhos. Eu sempre olhava na providência de Deus. Então, eu sempre caminhei com muita tranquilidade nisso, né? E na realidade, eu fui sentir os impactos da sociedade em uma visão antinatalista depois que eu tive os meus filhos. Porque, então, eu não conseguia perceber muito essa sociedade, né? Então, isso eu vivi pós-gestação, né? Mas como, vamos botar, interiormente, eu não tinha essa preocupação exacerbada. É claro que a gente tem que ter a preocupação da providência, mas eu não tinha essa preocupação exacerbada, eu sempre caminhei com muita tranquilidade. E eu posso dizer, assim, de coração, todos os meus filhos foram motivos de prosperidade na minha vida. Todos eles. Todos. Em cada gestação, eu e Bruno tivemos uma provação. Mas todas elas nós tivemos prosperidade. Então, é nesse caminhar, nessa confiança da providência, que nós caminhamos e estamos também abertos ao que Deus vai permitir, né? Deus dá e Deus tira. Então, eu acho que nós temos que ter também essa consciência. E se Deus tira, também vai ser momentaneamente, porque lá na frente ele vai providenciar. Então, acho que a confiança na providência de Deus, ela é essencial, né? Ela é essencial para a abertura à vida. Então, essa seria a primeira colocação. A segunda que eu vejo de forma muito forte o fortalecimento dos vínculos familiares. O aparato familiar, ele é fundamental para dar segurança a essa mulher, né, essa jovem mãe, essa mãe de primeira viagem, né, e também a esse pai de primeira viagem. Então, eu tenho, graças a Deus, esse vínculo familiar, e quando eu falo desse vínculo, eu falo do papel da avó. Nosso Senhor, de ser uma avó como a minha mãe é, de ser uma avó como a minha avó era. Então, é um herdar também dessa consciência natural, né, de conservação da vida e de que nós dependemos uns dos outros. Ela seguiu muito o espírito da minha avó, né, e tinha acolhimento aos netos, essa assistência aos netos, né? Uma que abre as asas ali, os pintinhos correm. Então, minha avó materna, ela tinha esse espírito. Ela veio do interior daqui de Campos, ela é falecida, né? Mas ela viveu no interior aqui de Campos, em Tocos. É uma localidade chamada de Baganzal, que não existe. Uma fazenda hoje em dia, ela não existe, mas era uma localidade. E minha avó era aquela mulher que saía de encontro às outras que precisavam, né? Então, ela tinha essa questão de cuidar do umbigo da criança, de dar injeção. Na roça, né, tinha aquela dificuldade toda da assistência à saúde. E ela era aquela avó que acolhia não só os seus, mas também os outros, né? Então, vamos botar assim, eu vejo que a minha mãe é isso da minha avó. Né? E a minha mãe é fundamental nessa história. E desejo muito ser igual a ela, né? Nosso Senhor dá essa graça, acolhedora e dá segurança também às minhas filhas.
poder contar comigo e que nós somos uma família forte, unida aqui na Terra, em caminho do céu, né? Então, essas minhas questões, né? E o que eu vivo, vamos ser realistas, né? Para eu estar aqui, eu cheguei aqui porque eu tive um apoio forte da minha família. E é mãe atípica, né? Uhum. Fala um pouco pra gente. E sim, eu descobri, né, que era mãe atípica na alta hospitalar de Benício José, né? O Benício José é o nosso quarto filho. Ele é lindo, né? Quando ele era a cara da Antônia Maria, né? E eu, particularmente, não percebi absolutamente nada. E na gestação também, né? Não foi diagnosticado nada. E quando ele nasceu, ele era muito a cara da minha segunda filha, né? E eu não reparei ali a presença de traços, né? Da síndrome de Down. E na alta do Benício, eu recebi a minha alta, né? Ele nasceu de parto normal, graças a Deus, tudo bem. Veio ali a alta do Benício, a médica veio trazer a notícia de que existia lá no prontuário dele uma suspeita de síndrome de Down, né? E eu recebi essa notícia com muita tranquilidade. Eu fui ter um sofrimento mais ou menos com 3 a 4 meses de vida do Benício. Né? Meu esposo, ele sentiu mais, assim, né, a questão da síndrome de Down, porque o Benício, ele era muito molinho, né, porque a hipotonia muscular presente no síndrome de Down, ela é muito marcante. Parte, né, em torno de 80% dos pacientes com síndrome de Down, eles apresentam esse quadro de hipotonia. Então, o Benício, ele era muito molinho. A gente puxava o bracinho, a cabecinha ficava, porque o bebê recém-nascido, ele tem alguns reflexos, né? Ele possui alguma tonicidade muscular, ele responde, né, a estímulos, enquanto que o Benício não respondia. E o Bruno sentiu isso, mas nós caminhamos com tranquilidade, sem desespero, né? Vendo ali todo o processo que era necessário, e aí é a caminhada da família atípica, né? A família atípica, ela possui uma caminhada até a vida dessa criança, vamos botar, entrar numa rotina, né? Foi ali com 3 a 4 meses, eu senti um pouco, né? Porque ali a gente vê que ainda existe uma questão, né, com a pessoa que tem a deficiência, né? E aquilo me impactou quando eu senti isso, porque eu fiquei pensando, meu Deus, se eu faltar na vida do Benício, né? Como que vai ser? E aí eu também recebi essa graça de Nosso Senhor de estar superando isso e olhando para o Benício e olhando para ele vendo. Ele não precisa de uma mãe que vai, né, ficar ali, vamos botar, numa tristeza, porque a sociedade, algumas pessoas da sociedade não vão acolher. Não é isso que o Benício precisa, né? E nesse caminho eu conheci um amigo do céu, né? Que é o doutor Jérôme Lejeune. Ele é um médico francês que muitas pessoas ainda não conhecem. Eu aproveito aqui para poder falar desse médico. Ele foi professor de genética, ele foi pediatra e ele era pesquisador em saúde. E ele foi um pesquisador que descobriu a trissomia do 21. Né? Ele descobriu que os pacientes que apresentavam a síndrome de Down, eles tinham condição genética no qual o cromossomo 21 ele é triplicado. Né? Então, naturalmente, nós temos 2 pares de cromossomos, no total são 46, né, cromossomos, e o cromossomo 21 dos pacientes com síndrome de Down é trissômico, então ele apresenta 3 cromossomos. E o doutor Jérôme Lejeune,
ele é venerável, ele está caminhando para a beatificação. E eu descobri esse médium, veio ao meu encontro nesse período, e ele foi um grande amigo, né? Então, a igreja triunfante, ela é fundamental para nós. Os amigos de Deus estão ao nosso socorro, ao nosso amparo, né? E eu tive muitos momentos de oração, de confiança neste médico. Ele ia intervir perante Deus, nosso Senhor, para que nos ajudasse, né? A organizar a vida do Benício e que também me ajudasse, né? Nesse caminho ali de entendimento da situação e de confiança de que o ia conseguir superar as dificuldades naturais, né, que estão presentes no paciente com síndrome de Down. Então, com essa assistência médica, com essa assistência multiprofissional, né, é possível esse paciente ter um pleno desenvolvimento, o desenvolvimento das suas potencialidades, né? E partilho aqui com vocês que esse venerável amigo de Deus, né, Dr. Jerome, ele foi um intercessor para mim, né? Tomara Deus ele vir a ser canonizado aí em breve, né? Estão aguardando milagres, né? Outros milagres para que ele possa ser canonizado. E além de tudo isso, olha só, professora universitária, mãe atípica, mãe de 4, voluntária em obra social, aberta à vida. Como ela não tinha mais nada para fazer, assim, ela estava assim, com a cabeça muito livre. Ela falou assim: eu vou abraçar mais uma missão nesse ano de 2024 para colocar a cereja no bolo. E aí ela veio como candidata a vereadora na nossa cidade. Sim, literalmente abracei essa cruz, né? Porque é um caminho de cruz. Ou talvez na maioria das vezes, Jesus é o nosso Cirineu, literalmente. Jesus passa a ser o nosso Cirineu. E eu senti isso em alguns momentos, talvez em muitos momentos, para ser sincera, né? E nessa caminhada, né, eu recebi o convite de uma pessoa muito especial, né, que nós temos, que é a Cristonieto, uma doutora da vida, né? Destaco também que Dr. Jerome Lejeune, ele era um defensor da vida e por da vida também ele sofreu bastante, né? Ele era contra o aborto, principalmente de crianças com síndrome de Down, né? O que infelizmente é realidade em vários países. Nós temos países como a Dinamarca, onde praticamente todas as crianças com síndrome de Down elas são eliminadas ainda no ventre de suas mães, né? Então ele era um grande defensor da vida, né? E eu recebi esse convite da deputada federal, da Cristonieto, para que eu pudesse disponibilizar o meu nome, minha vida para servir na política, né? E negar um pedido da Cris é algo muito difícil, mesmo eu sabendo que seria muito custoso, e foi muito custoso. Negar esse convite dela seria uma ingratidão nossa como brasileiros, cristãos, católicos, que somos defensores da vida, né? Então eu olhei para o coração de Jesus e pensei: meu Jesus, o Senhor tem que reinar em todos os lugares. A política, ela é o local do reinado de Cristo, porque Jesus, ele é o governante dos governos. Então Jesus precisa reinar na política. E só quem pode fazer Jesus reinar é o cristão. Não dá para trás, né? Ah, porque a política é ruim, porque é isso, é aquilo. Não adianta essa fala. Essa fala, ela não resolve os problemas. Na realidade, o cristão precisa avançar. Os políticos precisam de Cristo. Né? Então, eu vejo assim, no Natal, nós estamos celebrando, nós estamos próximos, né, de celebrar o Natal do Senhor, estamos nessa preparação. E no presépio,
os reis magos são essa representação política, porque eles eram reis, eles eles estavam responsáveis pelo povo de Deus, né? E eles foram de encontro a Jesus. Eles saíram de suas cidades, de seus reinados e foram de encontro a Jesus. E nós precisamos, o político precisa estar ali fincado com Cristo, né? Eles levaram presente para a família, né? Eles se importaram com aquela família, eles se inclinaram perante o Rei dos Reis. E essa inclinação que a gente observa, né, uma inclinação de reverência, de adoração, uma inclinação que leva ali à proteção daquela criança, né? Então, foi vendo essa necessidade da gente ampliar nosso papel como cristão em todas as áreas, que eu também não podia negar, né, esse pedido que a Cris fez, né? E nós nos disponibilizamos, eu e o Bruno, meu marido, né? E graças a Deus, né, nosso Senhor honrou, né, essa candidatura, apesar de não ter ganhado, mas o fato de não ter ganhado ali a candidatura não significa que Deus não tenha honrado, ele honrou sim, né? Amamos nosso Senhor para todas as comunidades que nós fomos, né? Então sempre tínhamos essa preocupação de estar levando, né? Visitamos casas, pessoas com dificuldade, necessidades, né? E entregamos ali ao coração de Jesus essas necessidades e vamos estar aí neste caminho, em defesa da vida, né? Trabalhando para o bem comum. Foi literalmente uma partilha daquilo que eu tinha de mais precioso. Sim, e sim. Os meus conhecimentos, né? Os anos de estudo, a minha própria vivência familiar. Então nós viemos aí com defesas, né? Viemos com defesa para as famílias que possuem crianças com deficiência, o quanto é difícil, né? Essa assistência ali à criança, né? Se falha algo, né? Se falha algo, a família sofre muito. Então nós tínhamos essa preocupação, a preocupação do acolhimento à mulher. Então viemos propostas para o acolhimento à mulher. A luta contra a dependência química também era uma outra preocupação nossa. E o meu pai, ele era dependente químico, né? Ele, infelizmente, sofria do vício do álcool. E eu sei isso com a graça também do coração de Jesus. 30 anos de oração da minha avó por ele. Ela conseguiu, junto ao coração de Jesus, a conversão dele. Ele é falecido, né? Então, nós tínhamos também essa proposta, porque nós sabemos o quanto as famílias se tornam vulneráveis, e não é só o viciado ali, podemos dizer, que sofre, mas a família sofre toda com ele também. Então, para essa ampliação. Partilhei, até meus filhos partilharam também a vida deles, eles viveram. Então, assim, nós marcamos crianças. Não só os meus filhos ficaram marcados, mas outras crianças também ficaram marcadas. E é uma marca positiva, porque eles viram que a política é boa, né? Então, eles vão ter essa visão de que é possível viver a política com alegria, algo que sempre tivemos, a alegria dessa disponibilidade para a política. Então, as crianças viram isso, eu recebi desenhos, né, das crianças que me pintaram, né, posteriormente, depois vou colocar lá no meu Instagram, eu coloquei nos stories no passado, depois vou deixar lá no Instagram as pinturas, né, que as crianças fizeram para mim. Vira e mexe, eu recebo abraço de algumas crianças também, né, que não são da minha família, mas que provavelmente ouviram falar, né? Então, cumprimos a missão, né, que nosso Senhor nos chamou através deste
convite de uma pessoa tão importante, e fica aqui o convite para outros, né? O avanço do cristianismo, dessa defesa do nosso Deus, em todos os campos, inclusive na política, porque a política é o auge da caridade. E o que nós iremos levar para o céu? Uhum. Então, por mais que seja difícil o meio, porque nem todos pensam assim, nem todos comungam desses ideais, mas é um local em que o cristão pode atuar e deve atuar, visando sempre o reinado de Cristo na Terra. Você falando tudo isso, sua história, sua busca por conhecimento, sua busca de Deus, tudo isso, né, a política, né, sua visão sobre a política, me vem assim ao coração duas coisas. Primeiro, que se assemelha à história de muitos santos, muitas santas de Deus. Santa Giana, né, uma história muito parecida, porque ela era uma mulher destacada na sociedade, ela era uma médica, né? Mas também de ver assim como que você, Amélia, tem a missão de marcar o nosso tempo, de deixar um legado, de ser uma luz no mundo. Eu falava isso para você hoje, né? Porque você é uma mulher, como eu falei, atípica, não por causa do Benício, mas por ser uma mulher de Deus no meio desse povo, no meio desse povo, como diz a palavra, desse mundo corrompido, que jaz sobre o maligno, né? Então, você é um exemplo para nós. E nós precisamos que mulheres, cada vez mais, como a Amélia, que buscam a Deus, que enxergam todas as realidades desse mundo como uma forma de servir a Deus, que se destaquem, né? Que se tornem referência. Nós precisamos dessa referência. E agora eu vou fazer a última pergunta, né? Eu mandei ali no WhatsApp para você, porque é algo assim que a gente precisa deixar muito claro. Hoje nós estamos numa fase que a mulher, ela busca tudo isso para ter um empoderamento. Vê a política, vê a sua ascensão profissional como uma forma de ser a poderosa. E, inclusive, para poder se colocar acima do homem, né? Para mostrar que ela é tão poderosa ou tão habilidosa como os homens, ou até superior, né? Como que isso tem entrado de uma forma sorrateira nas nossas famílias, né? E nos nossos valores. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. Sim. A questão do empoderar a mulher, né, é uma terminologia que, para mim, ela não faz sentido, sabe? Porque empoderar é você dar poder, né? É como se não existisse poder para aquela pessoa, para a mulher, e você vai dar poder a ela. Na realidade, Deus já deu poder à mulher, né? A mulher, desde o ventre da sua mãe, ali já está a formação de todo o seu poder, né? De ser ali participante da criação de Deus, né? Toda a fisiologia da mulher, ela já é uma fisiologia do poder do Criador, porque ela vai estar gerando, ela vai estar recebendo ali, né, o auge da criação, né? O auge da criação, que é o homem, né? O auge da criação de Deus. Então, a mulher, desde o ventre materno, ela, na realidade, ela já foi dado a ela pelo próprio Cristo, pelo próprio Criador, o poder, né? Esse empoderar, ele é uma terminologia do feminismo, né? Do feminismo que vem aí querer colocar a mulher num grau de superioridade e que, na realidade, acaba retirando a dignidade da mulher, né? Porque a faz caminhar, né, por caminhos que, na realidade, tira a sua dignidade, né? Então, volto, assim, pelo que eu vivi, né? A minha busca ali vamos botar assim, por uma ascensão, como você falou, né, profissional,
acadêmica, né, que sempre foi ali meu caminho, ele era numa visão de felicidade para minha família. Primeiro, para os meus pais, porque eu sabia que eles estariam felizes por essa ascensão acadêmica, né? O meu pai, particularmente, ele ficava extremamente feliz quando eu chegava com a notícia de que eu tinha tirado 9, que eu tinha tirado 8 e que às vezes eu tinha até tirado 10, né? Então, durante a faculdade, eu me dediquei muito trazendo essa alegria para eles. E minha visão era na construção daquela família, né? De ser ali um apoio para o meu esposo, de ser colaboradora para o meu esposo. E nisso nós criamos a harmonia da família, né? A harmonia no qual nós não fazemos questão de nada de um para o outro. Vivemos em harmonia ali na partilha familiar, né? E isso traz, obviamente, né, uma saúde entre o casal, né? Então, eu não sou empoderada de nada. Na realidade, nosso Senhor já me deu isso desde o ventre materno, né? E nós somos complementares, né? Sem o meu esposo, né? O que eu serei, né? O que eu serei. Então, nós somos complementares um ao outro. Não existe empoderamento de nada aqui. Então, nesse caminhar, sabe, Roberta? Da dignidade da mulher, da vida da mulher. Né? Então vamos rezar nossa novena, né? Conhecemos um pouquinho da Amélia, que graça, né? Conhecer. Obrigada pela sua abertura de coração, né? Por abrir o seu sagrado, porque nós precisamos de referência, nós precisamos ver que existem mulheres, sim, segundo o coração de Deus, que estão aqui perto de nós. E isso nos fortalece, né? Isso faz com que nós sejamos ainda mais poderosas. E juntas nós podemos lutar pela santidade, lutar pelo céu, pelas nossas famílias. Quando a gente vai se contagiando com esse para quê de buscar tudo isso, a gente se ajuda a ser melhor. Obrigada. Eu que agradeço, né? Sou a misericórdia aí do coração de Jesus, da Imaculada Conceição, né? Da qual também sou devota da Imaculada e sou literalmente misericórdia deles e amor deles, literalmente, literalmente. Tudo eu devo a eles. Na realidade, nunca vou conseguir pagar, né? A gente vai caminhando, tentando melhorar a cada dia, né? Nessa busca de perfeição para nosso Senhor, literalmente. Eu, vamos botar assim, eu me reconheço como a misericórdia do coração de Jesus. Tá? Vamos rezar, então, a nossa oração inicial, lá na página 12. Eu botei no computador aqui do ladinho, aí que eu vou ter que virar o rosto. Tá bom. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Estamos todos reunidos aqui para louvar o Senhor e abrir nosso coração para acolher Jesus. Há tempos, todos os profetas anunciaram que ele viria. Jesus foi esperado com amor de mãe pela Virgem Maria. João Batista anunciou que o tempo havia chegado e mostrou o Senhor presente no mundo. Mas agora o próprio Jesus nos dá a alegria de entrarmos no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre fiéis na oração e alegres, louvando a Deus e em todas as circunstâncias. Então, oremos. Os profetas com voz poderosa anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação que liberta no tempo previsto. Ao fulgor da manhã radiosa, arde em fogo o fiel coração, quando a voz portadora de glória faz no mundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo que ele veio na sua vinda primeira. Ele veio sarar toda chaga e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda
ainda segundo anuncia que o Cristo Senhor vai chegar para abrir-nos as portas do reino e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometida, e se eleva o astro Rei Salvador, que nos chama à grandeza celeste, com a luz do divino esplendor. Ó Jesus, só a vós desejamos, para sempre no céu contemplar, e por vossa visão saciados, glória eterna sem fim vos cantar. Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu poder. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo, ó Maria. Ele voltou seu olhar para ti, realizou toda a sua esperança. Alegra-te, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. E nesse quinto dia, nós meditamos sobre tudo isso que nós já partilhamos. Sou templo de Deus, que não pode ser destruído. E nossa invocação nós rezamos assim: Senhor Deus, que escolheste Maria para ser a mãe de teu filho, ajuda-nos a imitar sua humildade e obediência. Amém. E nós vamos ouvir, a Amélia vai proclamar para nós a palavra de hoje, da nossa meditação, que está em Lucas 1, 26 a 38. Você que está aqui pode pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco a proclamação do Evangelho. Lucas 1, 26 a 38. Pode começar? Pode. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti. A força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Você falava que essa palavra é muito marcante para você, né? Sim, ela é muito marcante, Roberta, porque aqui se dá a concepção do Cristo, né? Aqui em São Lucas nós vemos a força do nascituro, né? Jesus também foi um nascituro, se a gente, né, para pensar do ponto de vista fisiológico, biológico, né? Jesus foi nascituro. Uhum.
E essa palavra, ela é fortíssima. Ela é a palavra que o cristão tem no tempo de hoje para vencer a cultura da morte, para vencer a cultura antinatalista, para vencer a cultura anti a maternidade, anti a paternidade. Então, essa palavra de São Lucas, que era médico, então Lucas ele relata isso, né, com muito assim, com muita forma muito singular, né? Porque ele era médico. Então, essa palavra, ela é a palavra que nós temos hoje para vencer a desgraça do aborto. A oração do Ângelus é também a oração que vem proclamar a encarnação do Verbo de Deus. Então, a oração do Ângelus, que está, né, de comum acordo com a passagem da Sagrada Escritura, aqui na passagem de São Lucas, é a oração que nós temos como essa força. Então, todos os dias, nós podemos estar lutando no nosso dia a dia com essa oração de Lucas e com a oração do Ângelus. Então, eu partilho aqui também, né, essa força. Se a gente meditar um pouco mais à frente, né, depois os espectadores, com calma, vão poder meditar um pouco mais à frente, recordar essa passagem. Mais à frente, nós vamos ver a força do nascituro, na qual Jesus se revela já no ventre de sua mãe. E quando Jesus se revela, João Batista treme no ventre de Isabel, e Isabel claramente relata isso. Então, uma passagem muito forte para o cristão, né? Porque aqui nosso Senhor se mostra, eu estou aqui, a vida está aqui, né? Existe vida, né, humana no ventre materno. Então, essa passagem ela é muito bela, é a passagem que nós temos para estar vencendo, né? Tudo que nós estamos vivendo, infelizmente, nós temos no país dando a vontade de algumas pessoas, né, de que crianças de 14, adolescentes de 14 anos venham a ter a intervenção, né, de procedimentos contra a vida, e isso está aí próximo do Natal. Então, que a proclamação dessa palavra, né, seja exorcística frente a desejos escusos que nós temos, né, os mesmos desejos que pode ter após o nascimento de Jesus, né? E que os reis magos foram responsáveis em proteger esta vida, porque os reis magos não voltaram para dar a informação a Herodes, né? Então nós temos, novamente eu volto aqui com a questão, né, da importância de estarmos em oração pela política, por políticos, não nos esquivarmos disso, não termos um preconceito quando a gente tiver debate sobre política, né? E o cristão acaba dando para trás nessas questões, não querendo muito envolvimento. No Natal, nós temos claramente ali reis que eram governantes, né? Podemos dizer que era uma representação ali da governança. Eles foram responsáveis em proteger a vida do menino Jesus, né? Foram responsáveis em proteger a família de Nazaré. É claro que tivemos a intervenção sobrenatural do anjo, né, que em sonho falou com São José. No mundo físico, aonde está no nosso alcance, né, essa proteção, nós temos ali os reis magos como coparticipantes, né, da proteção da criança, né? Então, que nós meditemos nessas palavras, né, para que a gente tenha a proteção integral da vida humana, né? E a proteção também dos nossos políticos, para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham inteligência,
né? Para que eles não tenham medo, né? E que eles se curvem ao reinado de Cristo, porque Cristo será vitorioso, independente de qualquer coisa. No Cristo será vitorioso e vai triunfar o coração de Maria. Tá? Amém. E aqui na palavra também diz aquilo que muitas mulheres que, quando engravidam, sentem, fala do medo. Como que vai ser agora? Como que eu vou organizar a minha vida? O que vai faltar? Pode faltar alguma coisa. Mas o anjo disse para Maria e disse para todas nós que, porventura, estamos vivendo não só essa realidade de gravidez, mas de questões familiares. Não tenhas medo, pois encontraste graça diante de Deus. O Senhor é contigo, né? Com Maria, mas também é conosco. Ele também é vivo na nossa vida, se faz presente, está atento às nossas necessidades. E depois, né, lá no versículo 37, para Deus nada é impossível. É o Deus, como a Amélia tinha partilhado, da providência, do cuidado, dos detalhes. E o nosso trabalho é confiar, é se abandonar. Como tudo acontecerá, né? Maria questionou também. Como se dará isso? Porque para se dar isso precisa... Não, não é preocupação nossa. Deus proverá. Deus cuida de mim. Deus está cuidando. Então, eu nunca tinha feito essa analogia e agora me veio essa inspiração. Não tenhas medo. Não tenhas medo em qualquer situação da nossa família, porque o mais interessado no bem-estar da nossa família é Deus, né? E como a gente também sempre ouve, se ele permitiu que uma vida viesse, seja na nossa família, ou algum acontecimento, é porque ele sabe de todas as coisas. Deus proverá. Deus cuida de nós. Nós nunca estaremos abandonados. Ele está cuidando de nós. Exatamente. E nessa abandono, nós temos que ter sempre em mente que precisamos ser o rosto de Cristo para o outro, né? E a gente volta no reforçar do fortalecimento dos vínculos familiares, né? Porque Maria se questionou, ela se abandonou à vontade de Deus e ela foi em encontro à sua prima Isabel, porque na continuidade dessa leitura, Lucas nos fala isso, que Maria foi às pressas visitar Isabel. Maria foi às pressas visitar Isabel. Dom Fernando Rifan já fez várias meditações dessa passagem da Sagrada Escritura, e ele fala, né, dessa disponibilidade de Maria, Maria gestante, e ela vai, ela não espera ninguém chamá-la, né? Então, nós temos que ser o rosto de Cristo para o outro, né? E o fortalecimento dos vínculos da família, eles são fundamentais, né? Para ajudar a essa mãe, né, que possui apreensões, né? A esse pai, também nós não podemos esquecer dos pais, né? Porque José também ficou apreensivo, né? Com toda essa situação de Maria, José também sofreu ali no seu coração, né? Então, o acolhimento também aos pais, aos homens, né? Quanto que é importante essa formação do homem como pai, a formação do homem nesse acolhimento, né? Isso é extremamente importante. Vejo muito isso, né? Nesses atendimentos às mulheres vulneráveis, né? O quanto que é importante o papel do homem, né? O quanto que o homem precisa se movimentar para melhorar esse acolhimento, né? As mulheres também sofrem muito quanto a isso, tá? Sim, e que a gente, isso que você falou é muito importante, né? Porque quando nós estamos frágeis, nós olhamos só para as nossas necessidades.
E isso nos faz até crescer emocionalmente, espiritualmente, olhar para a necessidade do outro. Que nós possamos ser essas mulheres de disponibilidade, de despojamento, de entrega, de solidariedade e olhar mais para quem está à nossa volta do que para a nossa necessidade. Exatamente. Aqui na página 32, nós vamos fazer a súplica do dia. Senhor, Verbo eterno do Pai, Filho de Deus, Filho de Maria, renova também hoje, no íntimo de nosso coração, o teu milagre e nasce de novo em nós, Jesus, Rei das Nações, há tanto tempo desejado por todas as gentes, Jesus, pedra angular, que une até mesmo aqueles que estão separados e se opõem uns aos outros. Vem e salva esta família, salva este homem e esta mulher tão frágeis, que um dia do barro da terra o Senhor os criou. Vem e reergue esta casa, reergue teus filhos, tão combatidos pelas forças do mal, pelos desentendimentos e pelos inúmeros e demorados sofrimentos da vida. Vamos rezar juntos o Pai Nosso, uma Ave Maria e o Glória ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, que a humildade de Maria nos inspire a confiar em Ti e aceitar Teus planos para as nossas vidas. Amém. Nós vamos rezar agora a bênção para a família, na página 15. Nós vos bendizemos, Senhor, nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por esta família. Protegei-a e guardai-a, para que, confortada com o dom de vossa graça, goze de vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que morou em Nazaré com a sua família, permaneça sempre em nossa família, defendendo-a de todo mal e nos conceda ser um só coração e uma só alma. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amélia, muito obrigada por tanta riqueza partilhada. Eu que agradeço, Roberta, o convite providencial e inesperado para mim. Inesperado, totalmente inesperado. E nesse caminho, nosso Senhor providenciou a leitura de São Lucas, né? Providenciou a terça-feira, na realidade era para ser amanhã, partir com quem está aí. Eu tinha escolhido o dia de amanhã, mas digitei errado para Roberta e acabou caindo na terça-feira, exatamente na passagem de São Lucas, que eu tanto e que é a força que nós temos para essa defesa incondicional, né, da vida humana. Para nós que somos da área da saúde, para nós que somos da pesquisa, da ciência, né, ali você tocar as belezas de Deus, você se aprofundar no conhecimento de Deus, é providencial essa passagem, né, e é inegociável a defesa da vida. Racionalmente, cientificamente, é inegociável, né?
Na realidade, nós não precisaríamos nem abordar somente a questão da Sagrada Escritura, né? Vamos botar do ponto de vista puramente biológico, já seria inegociável, né? Mas Cristo vem aqui com a sua força, se faz homem, se encarna no seio da sua mãe, né? Toma a nossa natureza humana e nos dá a força da vida, né? Que nós possamos seguir, né, nessa palavra, e que essa palavra seja a nossa força, para que a gente tenha a coragem dessa defesa inegociável. Amém. Se Deus quiser, nós estaremos juntas em outras oportunidades, em outras missões, levando essa defesa da família, da vida, né? Da abertura à vida e da santidade, na espera de Jesus que vem no Natal, mas que também vem na sua segunda vinda. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Um grande abraço, Roberto. Deus abençoe seus filhos lindos, seu esposo, abençoe sua casa. Amém. E a que participaram aqui da live. Amém. Deus abençoe sua família também e sua missão. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.